todos. Então vamos lá para a nossa quarta aula, que são reações químicas. Então nós vamos retornar lá em conceitos básicos da química, que nós já tínhamos visto: átomos, moléculas, matéria. Então vamos considerar que qualquer processo químico que envolve diversas transformações da matéria é considerado uma reação química. Então, a reação química ela não é aquele tipo de reação, de experimento que acontece propriamente só dentro de um laboratório. Nós vamos, ao longo da aula, exemplificar alguns tipos de reações químicas muito simples presentes no nosso dia a dia. A gente vai fazer essa correlação. Mas vamos lá recapitular. A matéria ela é formada por átomos. Esses átomos eles se agrupam, se ligam e formam diversas moléculas. E considerando que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. É claro que cada matéria vai ter as suas propriedades diferentes, a sua composição diferentes. E também é possível encontrar nos três estados físicos. Isso daí vocês sabem muito bem quais são os três estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso. Mas agora a gente vai voltar a olhar um pouquinho mais, amplificando nosso conceito em relação qual é a diferença das moléculas, do agrupamento das moléculas nesses três estados físicos. Então vocês conseguem acompanhar lá na imagem que qualquer matéria no estado sólido, elas vão ter as moléculas bem compactas, bem unidas entre si. A força de atração ela é muito grande, então isso permite com que qualquer matéria no estado sólido tenha uma forma definida e um volume definido. Vamos sempre pegar o nosso famoso exemplo da água. Se a gente colocar numa forma de gelo, ela vai adquirir aquela forma definida e não há uma alteração no seu volume. O segundo tipo é o líquido. O que acontece? O que muda nas moléculas? Essa força de atração entre as moléculas, ela já é mais fraca. E com isso a gente consegue observar o quê? Que as moléculas elas estão mais soltas, mais separadas umas das outras. Isso possibilita o quê? O volume sempre vai ser constante no líquido. 500 ml é 500 ml. O que muda é a forma de acordo com o recipiente. Então, pelo fato das moléculas não estarem tão compactas, acontece uma variação na sua forma. E diferente, nós temos aqui o estado gasoso, onde as moléculas elas não exercem praticamente uma força de atração, ela é muito fraca e a gente observa claramente essas moléculas soltas, dispersas. Por isso é difícil falar num volume e numa forma definida quando trata-se da matéria no estado gasoso. Bom, nós sabemos, inclusive a gente observa até na natureza, as transformações desses estados físicos, mudando dois fatores principais: pressão e temperatura. Então esses dois fatores, aumentando ou diminuindo em diferentes situações, é o que vão fazer as diferentes transformações químicas. Quais são essas transformações que ocorrem entre a matéria? Então vejam bem aqui, basicamente nós temos 5 tipos de transformações. É importante salientar que essas transformações elas vão ocorrer de formas diferentes conforme a matéria. Então não há uma especificidade em relação à temperatura e em relação à pressão. Elas não funcionam de maneiras iguais, correto? Então vejam bem aqui, vamos recapitular porque essas transformações a gente já viu em outros anos, que é fusão, transformação do sólido para o líquido, solidificação do líquido para o sólido, vaporização do líquido para o gasoso. A vaporização ela também pode ocorrer na forma de ebulição e calefação. Qual é a diferença? Basicamente, a vaporização é um processo natural que ocorre e já a ebulição e a calefação, elas precisam de temperaturas extremas e bruscas, um aumento na temperatura mais brusca para que ocorra essa transformação. Condensação, que também pode ser chamada de liquefação do gasoso para o líquido, e sublimação do sólido diretamente para o gasoso. Então são essas 5
natural e espera que ela derreta. Claro que se tiver mais quente, vai acontecer uma transformação mais rápida ou não. A influência da pressão, ela é diferente. Por quê? Se nós tivermos uma situação da matéria com uma temperatura constante, ou seja, nós não queremos mudar a temperatura, nós vamos manter a temperatura igual, mas nós vamos modificar a pressão. De que forma que isso vai acontecer? Se eu aumentar a pressão daquela matéria, irá acontecer o quê? Uma diminuição da agitação das moléculas. Elas vão se liberar e aí ocorre a transformação do gasoso para o líquido. Ao contrário, quando eu diminuo a pressão daquela matéria, o que vai acontecer? As moléculas elas vão se agrupando mais e aí eu tenho do líquido para o gasoso. Então, transformações bem simples com relação à influência que a pressão e a temperatura exercem nessas transformações químicas. E agora a gente vai colocar aqui as atividades para vocês fazerem de complemento da nossa aula. Então, primeiro nós temos sempre uma leitura que vai auxiliar vocês na execução das atividades, certo? E no caderno vocês vão diferenciar o que é uma temperatura de fusão e o que é uma temperatura de ebulição. Então vejam bem, por que isso? A professora falou que cada matéria tem um comportamento diferente, ou seja, elas vão entrar em uma temperatura, num estado de fusão ou de ebulição de formas diferentes. Então é preciso que vocês entendam como funcionam essas modificações. Qual é o nível para atingir a temperatura de fusão e de ebulição? Então, no caderno vocês vão detalhar isso e na apostila vocês já podem fazer a página 275, número 1, certo? Acompanhem toda a sequência das atividades no nosso mural, tirem as dúvidas e até a próxima, pessoal!